João capítulo 12. Diz assim, versículo 44, capítulo 12, versículo 44. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim? Quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. Então olha só, quem crê em Jesus também é obrigado a crer naquele que enviou Jesus. Então, se eu creio em Jesus, automaticamente eu tenho que acreditar em Deus. E Deus, Ele habita no terceiro céu. Deus, Ele habita no terceiro céu. Existe o céu que nós vemos aos olhos nus. Existe o espaço, que é o segundo céu, onde tem as estrelas, os planetas, né? E existe o terceiro céu. Deus está acima do véu do terceiro céu. Por isso que o homem pode pegar espaçonave, viajar para Marte, para Urano, para Júpiter, para onde ele quiser. Ele nunca vai chegar no reino de Deus, que Deus está acima do terceiro céu. Então, se eu creio em Jesus, eu tenho que crer nesse terceiro céu. E esses dias eu fiquei maravilhado, porque antigamente não tínhamos essa possibilidade de ver os planetas. Nós estudávamos na escola lá ciências, né? Os desenhinhos no livro de Júpiter, Plutão, sei lá mais o que. Hoje em dia você pode ver através do YouTube. Existem planetas, dezenas ou até centenas de planetas igual à Terra. E mostra lá o planeta, planetas igual à Terra. Vídeo do... Qual é o nome desses negócios que eles mandam lá para cima? Satélites. Então é impossível, primeiro, é impossível não ter vida. Porque se existem planetas como o nosso, é impossível não ter vida lá. E existe um Deus que está acima desse segundo céu, do espaço, no terceiro céu, que rege tudo isso. E o bacana, eu não sei dizer, ninguém sabe, né? Ou se sabe, está em oculto. Se existem seres em outros planetas com a nossa fisionomia. Que eu sei que existe, todo mundo aqui sabe que existe. Mas com o nosso aspecto humano, nós não sabemos, não tem evidência. Então Deus, Ele nos deu o privilégio de sermos a imagem e a semelhança dEle. Ô bispo, como que será Deus? Como que... Ele é cheio de luz, ele pode ser cheio de luz, pode ser o que for, mas a fisionomia de Deus é igual do homem. Ele tem olhos, ele tem ouvidos, ele tem boca. Nós fomos feitos a cópia dele. Isso é muito forte. Então, quando eu creio em Jesus, eu tenho que crer nesse Criador, nesse Deus vivo e poderoso. E se esse Deus, ele tem o poder para criar planetas, para criar sistema o quê? Solares. Então, ele é muito maior do que a gente possa imaginar. E ele tem esse poder de estar acima no terceiro céu e ouvir as nossas orações aqui na terra. Mas como que ele pode ouvir? Ele criou tudo. Se ele criou a terra, se ele criou o espaço, se ele criou as estrelas, então, com certeza ele tem meios de nos ouvir, de nos ver. Ele é poderosíssimo. Então, quando eu creio em Jesus, eu tenho que crer nesse ser poderoso, que veio buscar Elias numa carruagem de fogo, que levou Jesus até o seu reino, subindo fisicamente entre as nuvens. Então, é muito forte isso. A pessoa morrer, partir dessa vida, sabendo que se ela morrer em Cristo, batizada, arrependida dos seus pecados, participando da ceia, firme com Jesus, essa pessoa ela vai viver eternamente. E o preço que nós pagamos para isso é uma vida de comunhão aqui.
Só isso que ele quer. Não beba, não fuma, não adultere, não prostitui, não vive na pornografia, seja marido de uma só mulher, esposa de um só homem, seja dizimista, a Bíblia diz, não roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. Em que te roubamos, Senhor? Nos dias nas ofertas vocês me roubam, cambá de ladrão. Não pode roubar Deus. Ladrão não entra no céu. Não posso desejar o mal do próximo, tenho que orar por ele, entregar os meus inimigos nas mãos de Deus, que Deus trate deles. Não posso ter mágoa no meu coração. Tenho que aceitar Jesus de imediato. Jesus não vai ficar esperando por você não, viu? Presta atenção aqui, Jesus não vai ficar esperando por você não, viu? Ai, Jesus, espera eu me consertar no meu casamento. Ele não vai esperar você não. Ai, Jesus, espera eu parar de mentir. Ele não vai esperar. Jesus não é obrigado a esperar por você. Se tu morre em pecado, ou se tu morre sem se entregar para Jesus, tu vai para o inferno. Tua alma vai sofrer os sofrimentos do Hades. Com Jesus é assim. Conheceu Jesus, conheci a palavra, conheci Jesus. Conheci Jesus, sei do plano dele, eu quero ele na minha vida, não quero mais o mundo. Bora descer no tanque, bora para a água. Batismo, ceia, comunhão, participação de culto. A pessoa, quando ela quer formar família, e se essa pessoa tem caráter, e se essa pessoa tem uma boa educação, e ela tem caráter, o homem tem que ter caráter, a mulher tem que ser caráter, tem que ser pessoas de opinião, de caráter, para poder dar de exemplo para os filhos futuros. A pessoa gostou de alguém, se identificou, se apaixonou, viu que é isso que quer, é o meu amor, é a minha vida, eu quero ter uma família com essa mulher, eu quero ter uma família com esse homem. Primeira coisa é casar e aliança no dedo, amigão. Quem tem caráter é assim. Para tirar uma moça de casa é com aliança no dedo. E acabou a conversa. Com Deus é a mesma coisa. Não fica achando que Jesus vai ficar esperando por você não, rapaz. Vem uma vez na igreja, vem duas, vem três, vem quatro, vem um mês, vem 3, vem 6, vem um ano, e a pessoa ela não vem aos domingos na igreja. A pessoa não se batiza, passa a Santa Ceia, a pessoa diz o quê? Hoje não. Ela só fala não para o Espírito Santo, porque a pessoa ela se sente à vontade com o quê? Com a sujeira, com o pecado. Cuidado com seus nãos para Jesus, porque a hora que você precisar de um sim dele, você vai receber um não também. Eu não vos conheço. Com Jesus é sim. Com Jesus é rápido, não tem isso. Que escolha que você tem? Eu vou esperar um tempo, eu vou esperar para me casar, eu vou esperar para me batizar, porque eu falo muito palavrão, eu vou esperar um pouco. Esperar o quê? Você está maluco? Está doido da cabeça? Está esperando o quê? Criar vergonha na cara? Você tem que entender o seguinte, que se tu morrer, meu irmão, já era para você. Crê no Filho, crê no Pai, Ele existe, Ele vê todas as coisas. Eu quero Jesus como meu Salvador. Vou limpar minha vida, vou limpar minha alma, vou limpar meus caminhos. Ou você não está preparado? Não estou preparado para me casar. Não estou preparado para participar da Santa Ceia. Não estou preparado para ser membro da Viver em Cristo. Eu quero ser um visitante. Não estou preparado para me batizar. Não estou preparado para que mais? Para ter compromisso com Deus. E o que Jesus diz na palavra dele? Na hora que as pessoas menos o quê? Esperar. Na hora que as pessoas estiverem despreparadas, ele virá para aquela vida. Ele virá como um ladrão. Na hora que ninguém espera, na hora que ninguém está preparado, Jesus virá e acontecerá o arrebatamento. Ele vai levar a igreja. E se você realmente estiver o quê? Despreparado, não está envolvido com as coisas dele, com o reino dele, não está pronto, tu vai perder a alma.
É assim. Com Jesus, sabe como funciona? Havia um etíope, um cidadão da Etiópia. E naquela época a Etiópia, ele tinha lá uma rainha, um rei, não lembro agora. E esse etíope, ele era um homem culto, ele era um homem estudado, ele fazia parte da corte da rainha. E naquela época não havia Bíblia assim, havia pergaminhos do Antigo Testamento. E ele estava lendo um pergaminho do livro de Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. Ele foi o Filho de Deus e tal, lá falava de Jesus. E quando aquele homem começou a ler o pergaminho, a palavra, Deus viu, lá do terceiro céu. E Deus enviou o seu servo até o etíope. E o etíope estava dentro de uma carruagem de rico e tal, e o homem de Deus perguntou para o etíope: você sabe do que se trata esse livro aí, que você está lendo aí? Ele falou: como é que eu vou saber se ninguém me explica? Aí o servo de Deus explicou o que estava escrito lá em Isaías 53. Falou que aquele que crê em Jesus será salvo se for batizado, e etc e tal, né? Está na Bíblia. Aí o etíope ouviu o que o servo de Deus falou para ele, a tradução da Bíblia, que ele não tinha o Espírito Santo, mas o servo de Deus tinha. Interpretou para ele o que significava aquela mensagem de Cristo. Aí a carruagem passou próximo de uma poça d'água. Não era rio, não era uma piscina, não era um tanque de água cristalina, era uma poça suja de água. E o etíope olhou bem para o homem de Deus e falou assim: o que me impede de ser batizado então e aceitar o seu Deus, o seu Jesus? Ali tem uma poça d'água. O servo de Deus falou nada. Parou a carruagem, desceu os dois no meio da lama, na poça d'água. O homem de Deus batizou o etíope e ele foi salvo. Está escrito. Quem ama Deus, quem quer Deus, não espera pelo amanhã, é na hora. É na hora. Casa, batiza, ceia, escolhe a igreja de Deus, vem domingo, é na hora. Não tem esse negócio de estar o quê? Preparada para se batizar. Não tenho roupa, não tenho capa, não tenho toalha, não tem problema, tem uma torneira aqui. Você quer se batizar agora? Eu te batizo. Obreira, enche uma caneca d'água aí. É assim. Eu já batizei pessoa de manhã e à tarde a pessoa morreu. Do nada, não tinha doença, não tinha nada, morreu. E se eu me negasse a batizar ela? Então, se você crê em Jesus, você tem que crer em Deus. Se você crê em Deus, você tem que crer no que está escrito. E o que está escrito é um alerta. Ele está chegando, ele vai vir quando todos estiverem despreparados, e ele vai levar só os que estão prontos. E quem me vê, a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça onde? A pessoa que crê em Jesus, ela não pode permanecer aonde? As trevas significa No escuro você enxerga alguma coisa? Não enxerga nada. No escuro você tropeça, no escuro você cai. Você tem que acender uma vela, você tem que acender uma luz, você tem que acender uma lâmpada. Senão você não enxerga um palmo na tua frente. Então, todos nós estávamos em trevas, no escuro, achando que o que nós fazíamos era o correto, era o certo, que tal. Não, saímos da escuridão, a luz veio, ele nos iluminou, ele mostrou o caminho para o reino dele. Agora, cabe você decidir se você quer viver na escuridão ou se você aceita a luz sobre você. Ele trouxe a luz. Vive nas trevas quem quer. Vive na ignorância quem quer. Vive no mundo, no pecado quem quer.
Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, olha como a palavra é preciosa. Eu tenho que ouvir, eu tenho que o quê? Guardar. Tem gente que ouve, é um culto atrás do outro, é meses, às vezes chega até anos, mas não guarda o que está escrito. Não se prepara para a vinda de Cristo. Continua com o rolo lá fora. Versículo 47, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para o quê? Porém, no dia do juízo, no dia da morte da pessoa, se essa pessoa, ela não aceitá-lo, se ela não se converter, ela vai para o inferno, é simples assim. As palavras estão sendo ensinadas, estão sendo pregadas. Você quer receber? Quero. Você não quer? Não quer, o problema é teu, não vou brigar com você. Mas a escritura vai se cumprir. Está escrito. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado e acabou. Não tem que ter disputa, briga com a pessoa. Ela vai receber o que é dela. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. E quem é esse que vai julgar todas as coisas? Deus. Tem quem o julgue, não quer me receber, quer me rejeitar. Vai ter quem vai julgar ele, é o próprio Pai. Isso é muito forte. E a palavra de hoje, quando você ouve, quando você guarda, você está evitando o quê? Você está evitando o seu o quê? Julgamento. É horrível um julgamento. Eu nunca passei por isso, mas é horrível a pessoa ser julgada. Ela está ali naquele banco de réu para ser julgada. Então, se você aceita Cristo hoje e segue a cartilha bíblica, você está evitando um constrangimento futuro, um julgamento do Pai. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último quê? No último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o quê? E o que anunciar. Isso também compete à minha pessoa. Eu não falo por mim mesmo. Eu não falo por mim mesmo. Eu tenho algo pessoal, não tenho nada contra quem faça. Eu não tenho nada contra quem faça. Pelo contrário, cada um tem sua forma. Mas eu tenho algo comigo. Nesses anos todos que eu prego a palavra de Deus, mais de 25 anos. Eu subo no altar e eu falo, Senhor, que venha ser o Senhor a falar e não a mim mesmo. O máximo que eu posso fazer é 15 minutos antes do culto, fazer a minha oração íntima e abrir a Bíblia e pedir para Deus falar comigo. E aqui eu venho e trago a palavra. Eu não fico preparando 2 dias, estudo bíblico, me preparando, vou pregar esse sermão, ou ficar procurando sermão de outros pregadores na internet para mim vir aqui pregar. Não, é na hora, é 15 minutos. Às vezes nem 15 dá. Porque não vem de mim mesmo, da minha intelectualidade, do meu estudo, da minha capacidade. Vem do Espírito Santo. O que ele fala para mim pregar, eu prego. Versículo 50. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo como o Pai me tem dito, assim eu falo. E o maior mandamento de todos, mandamento é ordem. O
Mandamento é direcionamento. Fala, direcionamento. Recebeu um mandamento, recebeu um direcionamento, recebeu uma ordem, foi mandado. O mandado de Cristo e o meu mandado é vida eterna. Temos que prosperar? Temos. Temos que ter uma vida melhor? Vamos lutar para isso. Não podemos aceitar a doença? Está repreendido em nome de Jesus, Ele já levou na cruz. Agora o mandamento é esse, é vida eterna, se preparar. Preparar para entrar no céu. Então, se esse é o mandamento, se prepare para entrar no céu, se prepare para a vida eterna. Como que você pode dizer para o Espírito Santo, para Deus, eu não estou preparado para me casar, vou continuar emancebado. Eu não estou preparado para participar da ceia. Você está louco? Você está maluco? A primeira vez que eu entrei numa igreja, eu xinguei o pastor tudo com teu nome. Na terceira vez, fiquei com o olho olhando tudo. Na segunda. Na terceira vez eu estava de joelho ali na frente do altar, aceitando Jesus como meu Senhor e Salvador, e nunca mais olhei para trás. Caminho de ida, filhão. Perdeu o quê? Quem não está preparado para a vida, está se preparando para quê? Para a morte. Eu estou falando de vida eterna e morte eterna. E quando eu me preocupo com a vida eterna, eu tenho que seguir os passos. Qual é o passo de um morador do céu? Qual é o passo de uma pessoa que quer entrar no reino de Deus? Primeiro passo, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, comprovando isso, selando isso com o batismo nas águas. Acabou. Segundo passo, ter comunhão do partir do pão e do cálice, Santa Ceia. Terceiro passo, congregar. Estar numa igreja onde a pessoa dê credibilidade àquele ministério, ela dá credibilidade àquele pregador como homem ungido de Deus, para que ela possa se alimentar daquela fonte e manter a sua salvação eterna. Porque a salvação ela tem que ser mantida, ela tem que ser mantida diariamente. E tem gente que pensa assim, né? Eu não vou para a igreja, eu não vou me converter porque eu sou muito novo. Deixa eu ter meus 50 anos, meus 60, meus 70, eu vou para a igreja. Mas tanto quanto morrem pessoas de idade, tanto quanto morrem jovens. Não tem seletividade. A morte vem para todos, até para recém-nascidos. Então, vida eterna é um mandamento. E eu tenho que seguir essas regras. Batismo nas águas, comunhão de Santa Ceia, buscar o batismo com o Espírito Santo. Como que eu posso buscar o batismo com o Espírito Santo se nem batizado nas águas eu sou? Nem da Santa Ceia eu participo. Não tem batismo do Espírito Santo assim. Porque o Espírito Santo já diz, é um Espírito, e esse Espírito ele é o quê? Santo. Ele não pode habitar em pessoas que não tomou uma desse. Ele é do céu, tem que querer ir para o céu. Amém? Então você vê que o título dessa palavra é o resumo do ensino de Jesus. O ensino de Jesus era esse: feijão com arroz, vida eterna. Tem que crer em mim, tem que crer em Deus, tem que obedecer. O Pai vai julgar, a palavra já vai te julgar. Você está ouvindo, você tem que obedecer. É simples. E hoje, nos dias de hoje, os demônios, o diabo, Satanás, ele não pode tocar na vida de quem tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, o batismo, o selo do Espírito Santo, é consequência do batismo nas águas, da participação da ceia e da congregação. Está entre os irmãos. Por isso que o diabo gosta de tirar pessoas da igreja, para afastar a pessoa da igreja. Porque ela está fora da congregação. E a palavra diz, congregai-vos. Congregai-vos, está escrito. E o diabo quer você apartado, quer você distante. Ou então que esteja numa igreja modelo dele, de Satã, que pode tudo. Igreja mundana, né? Olha só, abre rapidinho aí em Apocalipse, aí que eu vou falar do Espírito Santo rapidinho para a gente buscar a presença de Deus. Apocalipse capítulo, quem sabe? Quem sabe? Não tem nenhum profeta aqui hoje não? Apocalipse capítulo, nem chutar, vai chutar?
Quase, hein? Não, aí foi longe. Eu acabei de falar quase, aí falaram um número aí. Vocês estão fraquinhos. Apocalipse capítulo 9. Falei que era quase. Olha como é importante a pessoa ter comunhão com Deus, ter o Espírito Santo. Mas para ter o batismo com o Espírito Santo tem que batizar nas águas. Jesus primeiro se batizou nas águas, depois veio sobre ele o quê? Com Jesus foi assim, ele se batizou nas águas, ao se levantar do batismo das águas, o Espírito Santo veio sobre ele. Está escrito isso. E depois disso, Jesus ele continua fazendo o quê? A manter a comunhão, Santa Ceia, congregar as pessoas para que pudessem ouvir acerca da vida o quê? Eterna. Jesus ele multiplicava pão, peixe, por causa da necessidade física das pessoas naquele momento. Então eu estou na igreja, eu estou precisando de uma prosperidade, eu estou precisando de um emprego, Jesus vê a minha necessidade de um filho, de uma filha, eu vou clamar, eu vou pedir ao Pai e Ele vai me conceder. Ele não vai... Está escrito, quando que o filho pedir um pão, o pai vai dar pedra? Não vai dar. Mas é consequência da minha busca pela vida eterna. Esse é o ensino dele, esse é o mandamento. Deus pode me ungir, Deus pode me preparar para levar vocês à fé, a uma campanha de fé, é bíblico. Josué agiu na fé, Moisés agiu na fé, o próprio Paulo na prisão agiu a fé, cortou das vestes dele e deu para as pessoas ser curadas. Jesus usou da fé, não só da autoridade dele, mas ele usou da fé, cuspindo no chão, fazendo lodo e passando no olho do cego, para o cego enxergar. Isso são campanhas de fé, atos de fé. Nós podemos fazer atos de fé pelo casamento, pela saúde, pela vida financeira, não é pecado, pelo contrário, eu estou agindo a minha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas o meu foco, o meu mandamento, o meu objetivo é a minha salvação, é a vida eterna. E se você não tem esse foco, se a sua igreja que você congrega não tem esse foco, saia de lá, porque ali não é o Evangelho de Cristo. O mandamento é vida eterna, então eu tenho que tirar de mim tudo que não é eterno, eu tenho que tirar de mim tudo que é trevas, tudo que é escuridão. Ele é a luz. Aí como é que a Bíblia diz que ele é a luz? Ele veio ao mundo para nos tirar da onde? Trevas é escuridão, é coisa pesada. Eu ainda muito novo, não era convertido, mas eu já ia já para os bailes, eu já ia já para as casas noturnas, eu já ia para esses inferninhos que tem. E eu podia ir na matinê, ou eu podia ir à noite, na minha época. Não importa se eu fosse na matinê ou se eu fosse à noite. A balada, como se fala hoje, né? A danceteria, ela era toda escura. Tudo escuro. E só tinham jogos de luzes ali. Ela tinha que ser toda escura. Ali se bebia, ali se usava droga, ali tinha relação sexual. Por isso que ela era escura, para praticar o pecado. Porque o pecado ele tem que ser incubado, escondido. Então a escuridão é para isso. E hoje, como eu posso pregar o Evangelho, falar de Cristo, e a pessoa entrar aqui dentro e está tudo escuro? A igreja bonita agora, a igreja moderna, a igreja que ganha muitas almas, a igreja avivada hoje é a igreja escura. Olha a contradição. Lá não tem constrangimento, lá não tem a palavra que julga a pessoa, porque eu não posso julgar, nem Jesus julga. Só o Pai julga e a palavra julga. Então, se não tem a palavra de arrependimento, a palavra de conserto, a pessoa não se sente o quê? Constrangida, julgada. Ela não se sente. Então ela vai continuar pecando, bebendo, fumando, raparigando, fazendo coisa errada, porque ela não é constrangida. E pelo contrário, ela está num ambiente que lembra a ela o quê? O passado. Oh, que igreja bacana, tudo escurinho, tudo... Olha que pastora moderninha, que pastor moderninho. Ai, que legal. Ai, aqui a palavra não é pesada, aqui é leve, aqui não tem julgamentos. Ah, não sei o quê. Os jovens é um monte de mundanos.
dentro da igreja, só prostituição, só mau testemunho, é pastor prostituindo, é não sei o que, só traição, é só essas porcarias que tem nessas igrejas. Porque ali o mandamento não é vida o quê? As pessoas estão preocupadas com a vida na terra. Mas olha o que acontece já nos dias de hoje, com o demônio agindo. O templo não protege quem não se prepara para Cristo. O templo não protege o iníquo, o pecador. Está escrito isso, viu? Está escrito isso. Pelo contrário, o anticristo, o falso profeta, não vai para boate, para desceteria, para zona. Como é que se fala a palavra? Dominar a terra. O falso profeta, o anticristo, vai se instalar no altar da igreja, no templo. Porque o templo já está corrompido. As igrejas já estão podres, corrompidas, de pastores a fiéis. Vão na igreja, mas são pessoas superficiais, que vão na igreja, mas bebe, mas fuma, mas prostitui, não é fiel a Deus. Se veste como mundana, se veste como mundano. Aí, essas pessoas querem proteção. Não tem. Só tem proteção quem recebe a marca da promessa, quem recebe o selo do Espírito Santo. Mas para receber o selo do Espírito Santo, tem que aceitar Jesus, batizar nas águas, participar da ceia, ser membro fiel, abandonar as trevas. E fugir de templos, de igrejas que são trevas. Tem que fugir disso aí. Olha só. Eu vou ler rápido, então presta atenção. Capítulo 9. O quinto anjo tocou a trombeta, viu uma estrela caída do céu. Essa estrela é Satanás, na terra. Foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, essa estrela, esse demônio. Subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. O abismo é o inferno, a fornalha é o inferno. E como a fumaceira saiu do poço, escureceu-se o sol e o quê? Escureceu, porque o Satanás é o quê? Acabei de falar, Satanás é o quê? É trevas. Ele trabalha no escuro, no negrume, na escuridão, na noite. Também da fumaça saíram gafanhotos, que são dominadores, entidades, demônios, que eram anjos, para a terra. São esses que você vê manifestando na igreja às vezes. E foi-lhes dado poder para esses demônios, como quem tem os escorpiões da terra. Olha só, o escorpião que tem veneno, quando ele pica uma pessoa, o que acontece com a pessoa? Ela fica fraca. Não, ela não morre na hora, pô. Ela fica fraca, ela perde a força, ela perde a visão, ela perde os movimentos do corpo. Olha, não é assim, picou, morreu. Perde a força, trava todinho, perde visão, até vir o óbito. Se não receber de imediato o quê? Um antídoto. Tem algumas horas para receber um antídoto. Se não receber, já era. E o diabo, ele é assim, ele pica a pessoa, ela perde a visão, ela perde o domínio de si própria, aí começa a beber, começa a fumar, prostituir, trair a esposa, trair o marido, não tem consciência que aquilo vai destruir a família. Não, a pessoa ela está amortecida, entorpecida com o veneno do diabo. E às vezes aquela pessoa acha aquele veneno tão bom, porque ela está fora de si, ela acha aquele veneno tão bom, que aquilo que ela está cometendo vai acabar com o casamento, vai acabar com a saúde, vai acabar com a família. Mas ela diz, eu não estou preparada para largar isso. É onde o diabo leva a alma da pessoa. Porque a pessoa tem aquela expectativa, se ela for crente, né? Se ela for da igreja, ela tem aquela expectativa. O noivo vai o quê? Jesus vai o quê? Vai me esperar.
Ele vai me esperar eu me preparar, porque eu não estou preparado. Ele vai esperar por mim, eu não vou morrer agora. Ele vai esperar eu parar de coisa errada, eu parar de beber, parar de fumar. Ele vai esperar eu tomar a decisão de aceitá-lo. Meu amigo, tu pode sair por essa porta aqui e levar um tiro. Ou um louco no meio da rua passar por cima do teu carro. Você não sabe. Você pode ter um derrame vascular e puf. Capítulo 9, versículo 4. Foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, o escorpião, Satanás. Não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa o quê? Nem a árvore o quê? E tão somente aos homens que não têm o quê? Aonde? Não é permitido que o escorpião toque em quem tem o selo de Deus na fronte, que é o batismo com o Espírito Santo. O diabo não pode tocar em quem tem o selo de Deus. E a pergunta é: você tem selo de Deus? Para ter selo de Deus, você tem que se entregar a Jesus. O mandamento é vida eterna. Batismo, ceia, busca do Espírito Santo, congregar, para poder entrar no céu. Jesus está voltando.